Todos programados. O Granada Cast foi lançado e hoje temos um assunto aqui tanto polêmico. Será que vai gerar treta no grupo? Não vai gerar? Inclusive o grupo está muito light ultimamente. Não estou gostando. Mas antes de entrar no foco desse podcast, estamos aqui com um convidado que é figurinha carimbada. Senhor Pedro Santos. Tudo bem por aí, Pedro? Expectativas para a temporada? Pedro? Tá cortando um pouquinho, tá a conexão ruim, mas vamos ver se o pessoal me escuta. Uma boa noite a todos. Vamos falar um pouquinho aí. Tá chegando a temporada, não? Daqui 2 semaninhas já estamos online, estamos na ativa. E porque ele pode render muitos frutos daqui no final da temporada, de coisas que a gente falou aqui, vão cobrar no final da temporada, hein? O Pedro tá com o áudio um pouquinho ruim, a conexão dele tá um pouco ruim, mas creio que deu para entender aí o contexto do que ele estava falando. O tema de hoje desse nosso podcast é jogadores subestimados e superestimados de cada elenco da liga. Ou melhor, cada elenco não, do time titular. Caras que a gente acha que ou vai ser titular ou possivelmente vai jogar, né, vai tomar titularidade em algum momento na temporada, e a gente vai eleger os subestimados e os superestimados. Para os mulas de plantão, né? Seu Hilderlan, um abraço. Subestimado não é aquele cara que a gente acha que vai ser ruim. É aquele cara. Superestimado não é só aquele cara que a gente acha que vai ser ruim. É aquele cara que normalmente a galera tem lá em cima e, na nossa opinião, é um cara qualquer, sabe? E é isso. Vamos começar. Pedro, você quer começar por onde? Vamos começar pelos principais times? Eu queria começar pelos piores times. E como aqui é uma ditadura, a gente vai começar pelos piores times. Os melhores vão dar mais polêmicas. Vamos começar pelo time que é a piada da liga, que não é os Skulls, nesse caso, que é o Minas Dragons. Pedro, me fala um jogador subestimado do Minas Kraken, do Minas Dragons, pra gente começar levezinho. Cara, do Minas Dragons foi difícil escolher, viu? Superestimado primeiro? Subestimado. Subestimado? Isso. Perdão. Eu coloquei TJ Hawkinson, tight end, que tá nos Vikings aí. A temporada do TJ Hawkinson em 2022 ela foi muito boa. E eu acredito que tight end a gente sabe que ele demora uns aninhos para, né, pontuar decentemente. E acredito que já chegou a hora do Hawkinson. Eu acho que a partir desse ano ele vai. É lógico, que está um patamar acima, mas ele vai se juntar ali na prateleira na segunda com o Mark Andrews, com o George Kittle. Acredito que esse seja o ano de start do TJ Hawkinson aí. Interessante. É um nome interessante. Para mim, o subestimado é o DJ Moore. O DJ Moore, ele é um wide receiver bom, tá, na NFL. Obviamente não tá na prateleira dos tops, mas é um bom wide receiver. Eu acho que qualquer time, você pergunta para eles, se vocês que estão escutando aí, vocês não queriam ter o DJ Moore no time de vocês são loucos. O DJ Moore é um bom wide receiver e ele vai ser o principal wide receiver do Justin Fields, né? Ele saiu de um ambiente Carolina,
meio que devastado. E agora vai para um Chicago Bears que também não é lá essas coisas, mas é um time com a perspectiva melhor. O Justin Fields mostrou evolução, né, no final da temporada passada, no meio final da temporada passada. Os jogos de pré-temporada que eu não gosto de levar muito em consideração foram promissores, mostraram essa capacidade do DJ Moore de criar após a recepção, né, que é um fator muito importante no fantasy, né. E eu acho que a temporada do DJ Moore vai ser uma boa temporada. Agora um superestimado do Minas Dragons, Pedro. Ainda estou nos Tyrants. Kyle Pitts. Eu até pensei em outros nomes, mas acho que não tenho mais argumentos do que no Kyle Pitts para colocar ele. É um cara que ele ainda figura em top 5 de Tyrant nos rankings aí, por aí, mas a gente sabe que ainda não está rendendo, né? Então, hoje em dia não vale mais uma escolha alta em draft e é um cara que tinha tudo para ser um titular do B3 e hoje é reserva. É um bom nome. É até interessante, tá sendo interessante porque você tá indo em nomes que eu penso, mas coloco outro, então tá complementando bem. O Kyle Pitts eu só não coloquei ele ainda, porque para mim o terceiro ano costuma ser o terceiro ano chave para um tight end, pra ele provar o que ele é, sabe? E esse vai ser o ano do Kyle Pitts, dele realmente se provar. É o vai ou racha. Mas é um bom nome aí para se colocar em superestimado, porque realmente colocar Kyle Pitts em top 5 é sacanagem. Para mim tá lá no Hufanga. Eu acho que é muito comum a gente confundir quando um cara ele é bom no fantasy para NFL. Isso acontece muito com jogadores de fantasy. Às vezes o cara enaltece um cara que pontua toda semana ali e na NFL o cara não é tão bom assim. Com o Talanoa Hufanga, eu acho que acontece ao contrário. Eu acho que ele é um cara que ele lembra o Troy Polamalu, é um cara que, um cara que mudou a secundária do San Francisco 49ers. Mas se você for olhar pra fantasy, não é tanto assim, cara. Ele teve 2 joguinhos ali que ele bateu quase 20 pontos. Porra, pontuação espetacular. Mas as outras ele liberava ali 8, 7, 6. Você pega os 3 jogos de pré-temporada de pós-temporada do Talanoa Hufanga, né? Que agora o Sleeper fornece pra gente esse número. Não passou de 6 pontos. Então, cara, eu acho o Talanoa Hufanga bem superestimado pro que a galera tem de expectativa nele. Quer complementar alguma coisa? Só lembrando que superestimado também é superestimado no mundo do fantasy, né? Não é que a gente está criticando o GM que ele superestima. Um superestimado em geral. É exatamente isso. Um bom exemplo é o Hufanga, né? É um cara excelente na NFL. E é isso. O superestimado e o subestimado depende também como é que é a expectativa geral sobre eles, né? Não necessariamente Sim. o cara é ruim, né? Não necessariamente se você tivesse um Talanoa Hufanga, você não colocaria no seu time titular. Mas é que a expectativa, para mim, no caso desse jogador que eu citei como exemplo, ela é acima do que deveria ser, entendeu? Rio Scorpions. Subestimado Rio Scorpions, Pedro. Primeiro eu. Subestimado Rio Scorpions. Isso. Cara, eu coloquei aqui o Ken Akers, running back. Eu acredito que com essa quantidade de comitês que a gente está vendo na NFL e com os running backs calouros, a maioria indo para times que já possuem running backs, né? Ezekiel Elliott foi para os Patriots que já tem Stevenson, Cook foi para um Jets que já tem Bruce Hall. Eu acho que
hoje são poucos os running backs que vão carregar o piano. E eu acho que o Ken Akers pode fazer isso. Ele pode entregar ali uma pontuação bastante bastante boa um touchdown ali todo jogo para os Scorpions essa temporada, porque a gente não vê um backfield recheado de nomes ali no Los Angeles Rams. É um bom nome realmente. Mas para mim o subestimado do Rio Scorpions é o Chris Olave. É um cara que eu já defendia, né, na época do draft ali, junto com o Wendell. Achava um bom jogador já vindo para a NFL. Muita gente não lembra, né? Mas ele concorreu com Garrett Wilson e Kenneth Walker ali para calor ofensivo do ano. E eu acho isso que está sendo muito esquecido, sabe? Ele vai jogar agora com um quarterback que, como o Pedro já falou no podcast passado, eu adorei essa definição. É um cara que ele faz bem para os outros e mal para si mesmo, né? Que é o Derek Carr. Eu acho que o Chris Olave tem tudo para ter um breakout year esse ano e ser aí um wide receiver aí, talvez top 15 da NFL, top 12, por aí. E superestimado, eu vou falar o meu superestimado, depois vou passar pro Pedro. O meu superestimado é o Deontay Johnson. Sério, as pessoas tratam o Deontay Johnson como um legítimo wide receiver 1. Para fantasy como um legítimo wide receiver 2, daquele segundo wide receiver que você vai escalar ali. E eu não acho isso. Para mim, ele é no máximo um wide receiver 3 para fantasy, beirando ali banco. O que fez Deontay Johnson ano passado? Nada. Para mim, o George Pickens ele se mostrou muito mais promissor que o Deontay Johnson, por exemplo. De novo, eu não acho o jogador na NFL ruim. Não acho. Mas vocês imaginam dois wide receivers dos Steelers batendo acima de 1.000 jardas? Eu não imagino isso. Então, para mim, o Deontay Johnson aqui entra como um jogador superestimado, embora eu ache que esse ataque dos Steelers vai melhorar para essa temporada. Mas o Deontay Johnson superestimado. E você, Pedro? Cara, eu nem coloco o Deontay Johnson nessa conversa, porque para mim já é um navio que partiu faz tempo. Foi difícil dos Scorpions também, mas eu coloquei aqui o Shaq Thompson, um linebacker que já movimentou bastante moeda nessa liga e, cara, é um mediano para baixo. Puta que pariu. Hoje ele não tá de titular nos Scorpions, mas porque o Scorpions descobriu linebackers bons na temporada passada. Mas é um cara que sempre tá por ali, pelo time titular, no IDP, e é um cara muito mediano. Eu acho que ele vai ser titular dos Scorpions porque ele tá como... Ele tem o Jack Sembo lá aqui, né, com Tremaine Edmonds e TJ Edwards. Jack Sembo também acho que foi um navio que partiu, né? Mas é um bom nome. Shaq Thompson realmente é bem mediano. Bem mediano. Igual você falou, ele movimentou muita coisa nessa liga, tá? Movimentou bastante coisa. Agora o nosso queridinho Pedro. Nosso queridinho do Boron. Pelo menos o GM, né? O time nem tanto. Que é o San Luis Pirates. Um jogador subestimado para mim do San Luis Pirates. E eu já vou emendar porque ele tem a ver com o meu superestimado do Rio Scorpions. Jogam na mesma posição e no mesmo time. Para mim é o George Pickens. George Pickens, eu acho que na temporada passada ele se mostrou um alvo seguro. Eu disse que apesar de eu não confiar no Deontay Johnson, eu acho que esse ataque dos Steelers vai melhorar com o Kenny Pickett indo para um segundo ano. E o George Pickens é aquele alvo de red zone. Ele me lembra muito o Mike Evans,
sabe? Que é aquele alvo grande do Tom Brady. Obviamente, não tô querendo comparar Tom Brady com Kenny Pickett, pelo amor de Deus. Mas é um cara que ele vai ter oportunidades bastantes de marcar touchdown ali. Então, é um cara que tem uma mão ali absurda, passe contestado é com ele mesmo. E indo para o seu segundo ano também, eu acho que o George Pickens vai fazer uma boa temporada até. Obviamente, é porque eu acho que ele é subestimado, não quer dizer que ele vai ser um wide receiver top 15, na minha opinião. Mas é um bom wide receiver 2 para esse time dos Pirates ali brigando pelo bottom. E você, Pedro? Jogador subestimado? Subestimado dos Pirates, cara, você falou do Pickens, é difícil você separar o subestimado do. Porque o Pickens ele só tem um ano na NFL, né? E ele tá com hype, ele fez ótimas recepções aí ano passado. Então, não sei se é subestimado, mas por baixo do radar, sabe? Uhum. Mas o cara que eu coloquei como subestimado dos Pirates, pelo mesmo motivo que eu coloquei o Ken Akers, é o Najee Harris. O Najee Harris tá bem esquecidinho aí quando se fala em running backs, sabe? E, pô, ele não deixou de ser bom. Eu acho que ele consegue aí, não sonhando tão grande, uma pontuação de top 10 aí esse ano, top 10 running backs. Um bom nome também. Já emenda aí o seu superestimado dos Pirates. Cara, tem bastante, tá? Tem bastante, mas eu coloquei um nome que chegou novo, o Isaiah Simmons. Puta. Não preciso nem descrever muito, né? Ele é superestimado desde o momento que ele pisou na NFL, na Liga Fogo. E o Doug tá todo empolgado aí, que mudou de time, mas, meu, pode. Esse barco já partiu faz tempo também. O meu é o Isaiah Simmons também. Pela primeira vez aqui, um nome em comum. Curiosamente veio dos Pirates esse nome em comum. Mas quando o Douglas comprou, eu já fiquei assim. Sério, Isaiah Simmons, tá ligado? E aí, eu acho que muito desse hype no Isaiah Simmons em ligas e DPs vem pelo fato de você poder escalar ele como defensive back. Tá, nessa temporada. Mas, mano, se você pega um cara que vai jogar de defensive back e escala ele em defensive back, não mudou absolutamente nada. Porra nenhuma, tá ligado? É diferente, por exemplo, do Quincy Williams, num ano que eu tive ele, que ele era linebacker e você podia escalar de defensive back. O Isaiah Simmons tá chegando, na minha opinião, para ser mais um defensive back. Um safety ali no fundo do campo, no fundo do campo ali pro Giants. Tem uma vaga disponível ali do lado do Kerik, vamos ver como ele sai, mas igual você falou, cara, mesmo que ele jogue de linebacker, o Isaiah Simmons não mostrou nada pra gente em fantasy. Jogando de linebacker, jogando na puta que pariu que foi, ele não mostrou nada. Ele tá indo pro Giants. Eu vi o jogo ontem. Foi ontem que o Giants jogou? Não lembro se foi ontem ou se foi sábado. Terrível a partida dele. O técnico colocou ele, né, pra se acostumar com o esquema e tal. Nossa, que partida ruim das Simmons, irmão. E jogando contra o time reserva, tá ligado? Então, realmente superestimado. Esse é um cara que eu não espero. Eu espero que jogue mal. Essa é a verdade. É o primeiro cara aqui da. Deixa eu ver aqui. É o primeiro cara da lista dos superestimados, assim, que eu não queria nem ter no meu Texas, sabe? Bom, vamos. Só porque eu falei isso agora, a Isaiah Simmons vai ser o top 3 no Fantasy esse ano. Vamos para Rio de Janeiro Blind Refs. Um subestimado, Pedro, do Rio de Janeiro Blind Refs. Outra equipe muito difícil também de fazer, tá? Mas, desculpa, qual é o primeiro? Subestimado? Subestimado. Subestimado
do, do Blind Refs tem bons nomes, tá? Bons nomes, não é só um. Mas eu escolhi o Cameron Hayward. Ele é velho, tá? Mas o que ele pontua na DL e passa batida é um absurdo. Porque ele é defensive tackle, né? Isso. Sempre colocando seus 10 pontinhos ali. É um absurdo que ele pontua, tá? 34 anos, mas é um jogador que ninguém fala. Porém, ter ele na DL é um grande aumento de pontuação. Realmente. O Cameron Hayward é um bom nome. Ele é subestimado até na NFL. E é um bom jogador. Subestimado para mim é o Zaire Franklin, do Rio de Janeiro Blade Refs. Muito por conta da dupla dele, tá? Ele fazia dupla com o Shaquille Leonard. Aí o Shaquille Leonard machucou, entrou o Bob Okereke também, que chamou a atenção, né? E o Zaire Franklin, ele é um cara, assim, para você ter ali como um linebacker 3, sabe? Aquele cara que vai te entregar pontinhos. Ele não é a estrela dessa defesa, longe disso. Mas é o típico cara do cara que ele é ofuscado pelo seu companheiro, que é excepcional. E para mim o Zaire Franklin vai entregar pontinhos importantes aí nesse grupo de linebacker do Rio de Janeiro Blade Refs. Agora um superestimado para mim, eu tenho dois, Pedro. E como eu tenho dois, eu vou passar a palavra para você, cara. Só fazer mais uma menção aqui no subestimado, que é um cara que a gente já conversou, o Evan Engram, cara. O Sunshine adora passar para Tyrande. Ele mostrou uma melhora ali, o Evan Engram, nos Jaguars. Então, é um cara que eu estou bastante empolgado essa temporada também. E superestimado, peraí. Já que você falou do Evan Engram, eu já vou entregar um superestimado meu aqui, antes de você falar o seu. Para mim, o Evan Engram entra no superestimado. Eu acho que ele saiu muito de subestimado para superestimado, sabe? Eu acho que todo mundo tá procurando draftar agora o Evan Engram cedo. E se você for pegar os números do Evan Engram, ele lembra muito o Talanoa Hufanga. Ele tem partidas ali que ele entrega 20 pontos, tá ligado? Umas 2 ou 3, mais ou menos. E nas outras, é um tight end comum, tá ligado? Mas o Evan Engram é uma linha muito tênue entre subestimado e superestimado, e por isso eu não critico você ter mencionado ele ali em subestimado. Até esperando aí um pouco da melhora do Sunshine, né? Pode falar o seu. Mas me explique uma coisa. Sim. No top 5 que a gente fez de Tyrants para a temporada, você bancou muito o Evan Engram em quinto lugar. Não é contraditório agora você falar que ele é superestimado? Sim, é contraditório. É contraditório. É porque, tipo assim, ó, como é que eu vou te explicar? O Tyrant 5 do Fantasy não é lá grandes coisas. Esse é o ponto que a galera tem que entender, tá ligado? O Tyrant 5 do Fantasy, ele não vai te entregar muito mais do que o Tyrant 9, por exemplo. Eu acho que Tyrant você tem o top 3 ali, são os caras que, porra, é isso. E depois Travis Kelce fora de questão, obviamente. E é isso. Entendeu meu ponto? Eu acho que as pessoas estão esperando do Evan Engram uma temporada de Darren Waller nos Raiders, por exemplo. Bom, vamos ver o que ele vai fazer essa temporada. Realmente ele começou a sair mais alto em alguns drafts. Sim. Ah, e foi uma boa pergunta sua, tá? É até bom você ter me perguntado para eu dar a oportunidade de explicar. O superestimado meu aqui, ele é um pouco parecido com o caso você falou do Zaire Franklin, né? Sim. É um pouco parecido com o caso do Zaire Franklin, porque foi um cara que pontuou muitíssimo temporada passada. Mas ao contrário do Franklin, que eu acredito que ele possa repetir,
Com que base eu posso falar isso? Nenhuma, né? Mas eu acho que o Tchena no osso, ele está sendo muito superestimado, principalmente pelo seu GM JP, tá? Foi uma temporada que ele fez ali no Seahawks, que ele pontuou bem, mas ele nunca fez uma temporada boa na vida. Ele virou titular do Seahawks, mas não é para tudo isso não, tá? Eu não acho ele superestimado porque eu acho que ninguém além do JP espera muita coisa dele, pra ser sincero. Agora, o segundo, eu tinha falado que eu tinha 2 superestimados, né? O segundo que eu vou falar aqui, eu já vi mais gente esperando coisa dele, cara. Que é o Cortland Sutton. Cara, assim, eu pensei em colocar ele, só que eu não vejo ninguém superestimando ele. Temporada passada. Deixa eu terminar. Temporada passada, nossa, o Russell Wilson foi para Denver, Cortland Sutton, meu Deus. Esse ano já não vejo tanto. Vi um cara fazer isso, 2 caras, na verdade, né? Que eu não sei se a gente expõe aqui ou não, mas eu não coloquei ele por isso. Certo? Realmente na temporada passada, né, de 2022, ele estava mais em alta, assim como o próprio Jerry Jeudy também estava muito mais em alta naquela temporada. Mas o Sutton, eu sinto que a galera ainda tem a confiança de tipo, tô precisando de um backup pro meu grupo de wide receiver, vou atrás de Cortland Sutton, tá ligado? E sinceramente, pra mim, cara, foda-se o Cortland Sutton. Foda-se o Cortland Sutton. É outro que eu não queria no meu time nem de graça, mano. Tá maluco? Olha a temporada passada do Cortland Sutton. O Jerry Jeudy jogou menos e conseguiu pontuar mais que o cara, mano. Não tem como. Tá ligado? É, 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 ele depende de muitos fatores pra pontuar muito, cara. Muitos fatores. Ele depende do Russell Wilson jogar bem na mão do Sean Payton. Ele depende do Jerry Jeudy machucar, que inclusive já machucou. Mas ele depende do Jerry Jeudy machucar. Chegou o wide receiver novo no draft, chegou o Marvin Mims. Na NFL eu gosto do Cortland Sutton. Eu queria o Cortland Sutton para fazer dupla, por exemplo, com o Sid Lamb. Porra, maravilhoso pro meu Cowboys. Mas pro Fantasy eu não consigo confiar em Cortland Sutton. Nem eu. Agora tá começando a chegar nos times bons, hein? O último do Boron, o Wakanda Huskies. Um jogador subestimado para mim, eu já vou emendar aqui, Pedro. Eu Você achei que citou. estava começando a chegar nos times bons. Depois desse. Ah, não, depois desse ainda tem um ruim ainda. Ainda tem um. Ai, ai. Bom, o subestimado para mim, como você citou lá atrás, no Rio de Janeiro Brand Draft, você citou o Cameron Hayward. E eu vou citar um outro cara dessa DL, que para mim é o Alex Highsmith. É outro também que, cara, numa defesa, numa linha defensiva, onde você tem o TJ Watt, você vai passar despercebido, tá ligado? E para mim é bem essa também do Zach Franklin. O TJ Watt é um cara que chama holofotes com razão, é espetacular. Mas o Alex Highsmith, ele é um baita edge rusher, tá? Ele é um baita edge rusher. Inclusive na lesão do TJ Watt também, ele fez muita diferença pros Steelers. E eu acho essa DL dos Steelers até subestimadinha, viu, na NFL. Quando você fala em melhores DLs, as pessoas normalmente citam San Francisco 49ers e Philadelphia Eagles. Mas e o Pittsburgh Steelers? Essa DL é muito boa, cara. Ela é muito boa. E o Alex Highsmith também é um baita pontuador para fantasy. E, cara, ele é um DL que está no meu time na escala de titular. Pra você ter noção. Então, o Alex Highsmith, para mim, é um jogador subestimado. E você, Pedro?
Cara, no time do Wakanda tem muito jogador subestimado, cara. Eu posso citar aqui o Highsmith, como você falou, o Jalen Phillips, tá? Ele vai fazer uma temporada muito boa, pode apostar. Tem também o... me fugiu o nome dele, Jahan Dotson, wide receiver. Bom Uma nome. pena não ter quarterback, mas é um jogador muito bom também. Mas eu escolhi aqui Alex Singleton, linebacker. Cara, o que a dupla Alex Singleton e Josie Dill pontuou ano passado não tá escrito. E ao contrário do Josie Dill, o Alex Singleton, ele não foi só a temporada passada boa. Ele vinha de temporadas boas no Philadelphia Eagles. E é um nome que ninguém pensa quando se fala linebacker. Só que é um cara muito bom, tá? Criador, nato. É muito bom para fantasy, no caso, né? E é uma fonte de pontos muito grande aí na defesa do Wakanda Huskies. Superestimado. Já emenda. Superestimado? Isso. Foi difícil achar, mas Dallas Goedert. É... Pô, é um cara. Ele não chega a ser um tight end para figurar na prateleira 2 que a gente tava falando, né? Uhum. E a turma acha ele, principalmente, eu acho que a turma do comissão do Huskies acha ele fantástico. Então, como foi difícil achar, eu fiquei com Dallas Goedert. Certo. Concordo com os dois nomes que você falou, tanto subestimado quanto superestimado. Mas o meu superestimado eu acho que vai ser polêmico. O meu superestimado para mim, talvez não, é o Christian Watson. Temporada passada, fantástica. Fantástica. Eu não tenho nada para falar da temporada passada de Christian Watson. Para mim foi fantástica. Agora, assistindo ao jogo com um olhar clínico, bota na conta do Aaron Rodgers, amigo. Bota na conta do Aaron Rodgers. Você não é talentoso. Você tinha um QB que fez seu nome crescer na temporada passada, sabe? Ele tá até jogando bem nessa pré-temporada com o Jordan Love, mas, cara, pode ser um preconceito meu, porque eu não gosto do Christian Watson desde o draft. É um jogador que eu não gostava desde a da época do draft, desde quando veio pro draft. Aí o Douglas selecionou ele, não gostei da seleção do Douglas, aí o Douglas vendeu, aí o Christian Watson explodiu, né? Pá, explodiu o Christian Watson. E o Aaron Rodgers saiu, o Aaron Rodgers não está mais na cidade, o Aaron Rodgers foi pro New York Jets. Vamos ver como vai funcionar a Christian Watson com o Julian Love. Porque se você não jogar, meu amigo, o Julian Love não vai achar os passos para você, tá ligado? Então, vamos ver aí o que será de Christian Watson nessa temporada. Deve estar valendo uma primeira rodada fácil, não deve? Ah, deve não. Nossa, pra mais, viu? Pra mais? Se Cortland Sutton tava. Um bom nome, cara. Eu passei despercebido por ele, mas você falou tudo, cara. Essas pontuações, esses jogos absurdos que ele teve, 80% foi Aaron Rodgers. E vamos ver se vai ser Jordan Love, né? Vamos ver. Tem dois jogadores aí, por enquanto, para calar nossa boca, viu? Essa temporada. Christian Watson e Isaiah Simmons. Vamos ver o que eles aprontam aí. Agora, passando pro São Luís Schools. Aí, ó, ainda tem time ruim ainda, viu? São Luís Schools, um jogador subestimado, Pedro. Time nojento, não. Subestimado? Subestimado. Cara, eu acho que o Rashad White é running back. Acredito que ele vai fazer uma boa temporada com os Buccaneers. O backfield é totalmente dele. A gente tem Chase Edmonds lá, tem acho que o Sean Tucker
Foi draftado não, ele assinou com o Buccaneers, mas eu acho que essa temporada é uma temporada para o Rachaad White chegar de vez e se tornar um dos grandes running backs aí do Fantasy. Ele tá passando por baixo do radar de muita gente. É. É um bom nome. Cara, o meu jogador subestimado, eu tô olhando aqui de novo, eu não sei se ele é subestimado. É porque talvez eu goste mais dele do que a maioria pra Fantasy. Na NFL é um cara que dispensa comentários. Todo mundo ama esse cara na NFL. Eu acho que pra Fantasy ele é tratado menos do que ele deveria. Apesar de ser tratado bem. Que pra mim é o Minkah Fitzpatrick. Subestimado? Subestimado. Eu acho que ele por estar nos Skulls, que é um time piada da liga, ele passa muito fora do radar, tá ligado? Até o próprio Skulls, eu acho que trata ele meio, tipo, quando você falava de defensive back, linha defensiva dos Skulls, o primeiro nome que ele falava era Jordan Poyer. Eu não acho o Jordan Poyer melhor que o Minkah Fitzpatrick pra Fantasy. Sinceramente, não acho. O Jordan Poyer, talvez ele tenha mais regularidade, né? Aquele cara que vai entregar, assim, aqueles pontinhos ali que vai te ajudar. Mas o Minkah Fitzpatrick, ele é um ball hawk nato. Ele é um cara que ele muda partidas no Fantasy pra mim. Superestimado eu tenho 2 e como de praxe eu vou passar pra você, Pedro. Tá tudo bem, tá tudo bem. Superestimado nos Skulls é o que não fala. Cara, eu coloquei aqui o Tremaine Edmunds. Mesmo caso do. Parecido, na verdade. Do Shaq Thompson. É um jogador que é famosinho, mas ele nunca passou de 170 pontos. Ele fez 190 na primeira temporada e depois nunca passou. Cara, definição de mediocridade para um linebacker. Tem Então, outro lá, assim, né? oi? Tem outro cara lá também, com Muito ele lá. superestimado. Quem? O TJ Edwards tá lá também. Então, já vamos chegar nesse nome daqui a pouco. Beleza. Arranquei um spoiler do nosso convidado, hein? Pra mim, superestimado do Skulls. Começa com o Mark Andrews. Pô, o cara tava querendo dar rebuild em cima do Mark Andrews, mano. Não pode ser, velho. Pode ser, pode. O cara queria 4 primeiras rodadas ou mais no Mark Andrews. Não tem como. Não tem como. E além do Mark Andrews ano passado não ter feito uma boa temporada, você tem mais alvos no Baltimore Ravens, com um quarterback que gosta muito de correr com a bola. Né? Chegou o Del Beckham Jr., chegou o Zay Flowers via draft. Você tem ali o Isaiah Likely também ali surgindo. Os Ravens podem jogar com um pacote ali. Inclusive, dropei ele. Os Ravens podem jogar com um pacote de 2 tight ends. Eu acho que o Mark Andrews ele vai continuar a temporada, vai dar seguimento à temporada ruim que ele teve ano passado. Não vejo para onde melhorar. E o GM trata ele como se ele fosse Travis Kelce, né? Então, não. E para mim o outro superestimado é a Amari Cooper. A Amari Cooper teve seus bons momentos no Fantasy, principalmente quando ele estava nos Cowboys. Né? Ele foi um wide receiver confiável. Mesmo com a chegada do Sid Lamb, ele era um wide receiver 2 que cravava seus pontinhos em Fantasy. Agora, a situação mudou um pouco, né? Foi para os Browns. Teve quarterbacks ruins. Deshaun Watson. Ai, cara, eu não sei o que vai acontecer com o Deshaun Watson, sinceramente. Ele tá indo muito, muito, muito mal. É o mesmo caso do Russell Wilson, né? Essa temporada para ele se firmar e tudo mais, ele teve um longo tempo parado, questões policiais.
E o Amari Cooper, ele é um bom wide receiver na NFL, mas ele não é espetacular, cara. E ao contrário do DJ Moore, que é um bom wide receiver na NFL, o Amari Cooper, esse ano, ele tem divisões, tá ligado? Chegou o Elijah Moore dos Jets, os Browns draftaram um wide receiver, o Cedric Tillman, né? Se eu não me engano. Já tinha o Donovan Peoples-Jones, que não é nenhuma maravilha, mas ali no slot é um cara competente. E nada me leva a crer que os Browns vão ter um ataque aéreo excepcional esse ano, tá ligado? Então, para mim, o Amari Cooper é um cara superestimado. Eu não sei como o Ilderlan trata ele, mas como a gente conhece o Ilderlan, eu duvido que se você chegar numa segunda rodada, você compra o Amari Cooper. Tá ligado? Então, pra mim, é um cara superestimado. Tem alguma coisa a acrescentar? Não compra nem fuder. Minas Kraken. Agora estamos próximos dos times bons. Pô, você citou o TJ Edwards. TJ Edwards é o que pra você? Subestimado ou superestimado? Pra mim é subestimado, cara. O TJ Edwards, ele começou bem no Philadelphia. Em 2021, ele teve uma temporada muito sólida. E em 2022, o cara foi muito bem, tá? Acabou o contrato, foi pro Chicago Bears, que pagou uma fortuna pro Tremaine Edmonds, e o TJ Edwards não é muito atrás. Lógico, a gente tá falando aqui pra NFL. Pra NFL, o Tremaine Edmonds é muito bom jogador, né? A gente critica no Fantasy. O TJ Edwards não é tão, né, muito pior que o Tremaine Edmonds, não. E, cara, é um cara que eu gostaria muito de ter no meu time, tá? TJ Edwards, pra quem vai fazer ainda draft de DP, olho nele. É um bom nome. Eu já acho o contrário. Eu acho que ele é bom no Fantasy, na NFL ele é mediano. Mas, realmente, como a gente tá falando de Fantasy, um jogador subestimado é um bom nome. Eu coloquei Tua Tagovailoa Caramba. como subestimado do Kraken. O Kraken, ele é um time que, historicamente, ele sofre na posição de quarterback, né? Inclusive, eu tô programando um podcast com o Douglas. Você tá até convidado a participar, que na verdade vai ser uma série de 6 episódios contando a história dos times na liga. E o Minas Kraken, ele é um time que historicamente ele sofre com quarterbacks. Ele não tem um quarterback assim confiável e tal. E o Tua, ano passado, ele chegou com muita dúvida. Chegou jogando muito, 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 muito bem. Aí teve aquelas lesões lá, cachorras. E quando voltou, não voltou tão bem assim. Então o Tua, eu não vejo ele entrando em nenhuma conversa assim para fantasy. Eu vejo até o Tyreek Hill entrando, obviamente, né? Que foi um dos melhores wide receivers na temporada passada, mas o Tua não entra. Eu acho errado, cara. Eu acho que o Tua encaixou muito bem no sistema do... Não vou lembrar o nome dele agora, do head coach que era coordenador ofensivo do 49ers. McDaniel. McDaniel, isso. Ele encaixou muito bem no sistema do McDaniel. Eu sou um cara que eu era apaixonado pelo Tua na época do draft. Eu admito que as 2, 3 primeiras temporadas dele não foi muito boa. Mas, cara, eu acho que esse ano tem tudo para ser o breakout year do Tua. Eu acho que ele vai jogar a ponto de ser um QB top 5, na minha opinião, no Fantasy. Então eu coloco aí como subestimado Tua Tagovailoa e como superestimado um cara do mesmo time. Eu citei Tyreek Hill de um lado, Jalen Warren. Ô, louco. Superestimado, não. Ô, louco. Superestimado. Aí não. Não, Jalen Warren é muito superestimado. Ele é um cara... Não, deixa eu falar, pera aí. Ele é um cara que ele é o wide receiver 2. Tá? Ele é o wide receiver 2 desse time.
Na NFL, pra mim, ele é excelente, tá? Na NFL, pra mim, ele é top de linha. Todo mundo queria um Jalen Warren no seu time. Mas pra Fantasy, cara, o que o Jalen Warren produziu ano passado pra Fantasy? Iludiu uma partida aqui ou outra, fazendo 28 pontos, 27, se não me engano foram duas ou três. E depois produziu abaixo de 10 pontos, tá ligado? Na maioria. Então, pra mim, Jalen Warren está sendo superestimado. E você, Pedro? Bom, das 17 partidas, ele fez mais de 10 pontos em 7. Não é algo extraordinário, mas ele teve seu jogo ali, 3, 5 pontinhos, mas ele é um cara regular, cara. Então, ainda mais se o Tua jogar bem, acredito que o Jalen Warren é sim um dos, não dos principais, mas um wide receiver top 15 aí do Fantasy. Não, top 15 eu compro, tá ligado? Se o ponto é, ele vai ser um wide receiver top 15. Porra, top 15 eu compro. Mas eu acho que a galera bota ele acima disso. Principalmente em draft. O meu superestimado, cara, eu fiquei em dúvida entre dois. Mas eu escolhi um, que ainda talvez tenha gente que acredite, que é o Alvin Kamara. Nossa, bom nome. O Alvin Kamara, ele tá suspenso, né, os primeiros jogos. Só que teve também a chegada do Jamal Williams, né? O Saints draftou o Kendra Miller. Então eu não acho que os Saints eles contam muito mais com o Alvin Kamara para ser o workhorse desse time. E o Alvin Kamara também, né, na NFL, ele baixou um pouco de produção nos últimos anos. Então, assim, ainda tem gente que acredita, mas para mim o Alvin Kamara hoje ele não chega a ser um running back dos tops da liga. O outro nome que eu fiquei muito em dúvida é o Shaquille Barrett, mas acho que nem sei se ele é superestimado, porque não é mais titular do Kraken, não tem umas pontuações absurdas, mas talvez ainda tem gente que escute Shaquille Barrett e acha, nossa, que DL. Por isso que eu fiquei em dúvida. Qual o nome os dois? Inclusive eu peguei o Shaquille Barrett na Avatar porque eu tava sem opção para banco. Acabei pegando ele. Por enquanto, os nomes foram iguais? Só o Isaiah Simmons? Só o Isaiah Simmons. Caramba. Eu passo. Por que eu Eu, passo? eu vou falar. Eu vou falar e depois eu passo a palavra para você. Você vai ter bastante tempo para falar sobre o seu time. Subestimado para mim não é o Pastor Snakes. Para mim, Cooper Kupp. Cooper Kupp é um baita wide receiver. Inclusive, eu me incluo nessa. Eu subestimei o Cooper Kupp durante alguma parte dessa temporada. Mas quando eu fui fazer usar o Pros para a temporada, o Cooper Kupp ele não entrou porque ele não teve número de partidas suficientes para entrar. Mas o que ele jogou antes da lesão dele, mesmo nesse ataque dos Rams, meia boca, com o Matthew Stafford. Para mim, sinceramente, a carreira do Matthew Stafford já acabou. Melhor que Aaron Rodgers. Oi? Melhor que Aaron Rodgers. Ah, é. Essa pérola aí. Tem essa pérola aí do senhor Pedro Luiz, né? Para mim, o Matthew Stafford já deu o que tinha que dar. Ele ganhou o Super Bowl dele, foi um cara ali consistente nos Lions. Não vejo mais ele produzindo na NFL. Mas o Cooper Kupp, apesar disso tudo, né, daquela preguiça que o time dos Rams estava, o time dos Rams, inclusive, tá parecendo o Flamengo. Ninguém quer nada com nada. Ele jogou excelentemente bem, cara. Excelentemente bem. O Cooper Kupp, para mim, ele ainda é um wide receiver top 5 para fantasy futebol. Eu vejo que algumas pessoas esquecem, inclusive eu mesmo, durante uma parte da temporada. Talvez porque ele ficou muito fora do radar, por conta da lesão,
ele ficou meio escanteado de lado. Mas a gente não pode esquecer da ameaça que é Cooper Kupp. Se vocês estão em dúvidas, entram lá no perfil do Cooper Kupp e vejam como foi a pontuação do Cooper Kupp antes da lesão dele. Superestimado para mim, Miles Sanders. Ele já era um cara que ele não pontuava lá essas coisas nos Eagles. Aí tudo bem. Mas nos Eagles tinha o Jalen Hurts, que é um cara que vai dividir carregada com os running backs, normal, ok, beleza. Agora indo pro Carolina Panthers, tem uma galera tratando o Miles Sanders como se ele fosse um craque, tá ligado? Como se fosse ser um running back top 10 no Fantasy esse ano. Vamos lá. O ataque do Carolina Panthers, apesar de ter chegado Bryce Young, é um ataque ruim ainda para essa temporada, tá? E olha que o Bryce Young é o meu quarterback preferido dessa classe, para mim à frente de CJ Stroud. É um quarterback, é um ataque que não tem muitas opções. Isso vai se resumir em volume para o Miles Sanders? Sim, talvez se resuma em volume para o Miles Sanders. Mas o quanto as defesas da NFL não vão estar de olho em Miles Sanders, né? O Bryce Young, ele não é um primor atlético como o Anthony Richardson, ele não é um primor atlético como o Lamar Jackson, para citar outro jogador do El Paso Snakes. O que o Miles Sanders vai ter de armas para tirar dele um pouco o foco? Sinceramente, eu acho que muito pouco. Então, para mim, o Miles Sanders entra aqui como um jogador superestimado. E agora eu vou passar a palavra pro GM, né? Do El Paso Snakes. Vai lá, Pedro. Fora que a linha ofensiva dos Panthers é ridícula também, né? Tem isso. Então, mas me avisa aí quem superestima o Miles Sanders, porque eu não vi ninguém. Tá saindo altinho os drafts. Tá saindo altinho. Cara, primeiro eu vou começar com superestimados, tá? E eu coloquei dois caras aqui, dois linebackers, Lavonte David e Demario Davis. São jogadores mais de idade que pra NFL, cara, no Madden, Demario Davis e Lavonte David são top 5 linebackers em overall. No Madden, novo que saiu. Só que pra Fantasy, eles são de medianos um pouquinho para cima. Eles não são espetaculares. E eu vi muita gente reagindo. Muita gente reagindo. Quando eu troquei pelo DeMar Davis, eu vi alguns comentários. Nossa, o Santos pegou, o El Paso pegou o Demario. Gente, é um linebacker para compor elenco. Até o Lavonte David também. Não são linebackers espetaculares, como o Roquan, como o Faisal Olokun, como os linebackers do San Francisco 49ers. Então, acho que muita gente superestima esses dois. E subestimado, coloquei um nominho aqui, tá? Joe Mixon. Joe Mixon, subestimado? Subestimado. Muita gente esqueceu dele por causa dos problemas que teve. Mas não deu nada, gente. Ele vai jogar, ele é o titular do Bengals. E ao contrário do Kenneth Walker, que chegou o Charbonnet lá, que a gente sabe que vai roubar algumas carregadas, ao contrário de outros casos aí que vocês podem pegar. O calouro que chegou no Bengals ainda não vai esse ano tomar frente, entendeu? O Joe Mixon é o running back 1 full do time dos Bengals. E muita gente está deixando ele para trás, né? Em drafts aí. Só que eu acredito que como running back 2 ali do time de El Paso, ele possa ser bastante importante. E uma menção também, por incrível que pareça, como subestimado para Lamar Jackson. Desde 2019, quando ele fez aquela temporada absurda, todo ano se esperava uma temporada igual. E nunca chegava. Tanto que ele foi ficando superestimado. Até esse ano sair da boca do povo. 3 anos já, né, que a gente tá esperando a temporada de 2019. Sim, foi em 2019. A gente tá em 2023. E
Só que trocou o coordenador ofensivo, ele ganhou novas armas, um novo contrato. Então talvez esse seja o ano que Lamar Jackson volte a ter temporada boa. E é um quarterback aí que eu já vi saindo bem baixo, sabe? Eu já vi muitos outros quarterbacks. Já vi Trevor Lawrence saindo na frente dele, Justin Fields, Herbert, em drafts aí que eu participei. Então, uma menção honrosa aí. Falei um pouco mais porque tenho conhecimento a mais sobre o meu time. O Lamar, eles estão prometendo que ele vai ser vai ser mais passador, né, nessa temporada. Aí fudeu. Aí tem que ver como vai ser se ele conseguiu evoluir, né? -6 interceptação, né? O -4. -4. O, o Jalen Hurts, ele evoluiu como passador, ele não chegou um passador pronto na NFL, né? O Lamar, ele já tem mais tempo de NFL. Mas eu acho também que os Ravens não colocaram o Lamar assim para passar tanto a bola. Talvez por isso ele não tenha evoluído tanto. Vamos ver essa temporada, vai depender muito do que o Lamar vai produzir aí como um passador. Vamos deixar o campeão por último, né? Pode ser. Rio Thunderbulls, Pedro. Começa aí, depois eu falo. Subestimado e superestimado. Como subestimado, eu não precisei pensar nem duas vezes e coloquei o CJ Mosley. O CJ Mosley, ele é um... eu comentei bastante sobre ele no podcast de Top 5, né? E ele ficou parado em 2020 por causa da pandemia, optou por não jogar, e desde que voltou em 21, 22, tem sido aí um dos principais linebackers do Fantasy. É surreal o que ele produz. Para mim é um linebacker top 5, tá? Talvez seja contraditório também, porque eu acho que eu coloquei ele como menção honrosa nos linebackers. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. É um dos principais linebackers do Fantasy e é um jogador que ele insistiu ali, né? Insistiu certo, né? Desde 2020. Então, para mim, o subestimado dos Bulls é o CJ Mosley. E o superestimado, cara, é difícil, cara, é difícil. Mas eu acredito que seja o Darren Waller, cara. Eu acredito que seja o Darren Waller. O Darren Waller, ele teve uma temporada excepcionalmente boa em 2020, né? Só que depois ele teve muita lesão, né? Ele não fez temporada completa em 21, muito menos em 22, tá? E ele chega para um sistema ofensivo que é interessante, porém a gente sabe que é um quarterback limitado, por mais que ele tenha tido uma melhora no passado. Ele tem suas limitações. Então eu acredito que o Darren Waller ele é um pouco superestimado, sim. Mais uma vez a gente vai entrar num nome que a gente trocou. De superestimado foi para subestimado. E eu vou começar por ele, que foi justamente o último. É isso que você falou. Que para mim é justamente o Darren Waller. Para mim é o jogador subestimado do meu time. Se você pegar o Darren Waller, as melhores temporadas dele, eu tô falando de temporada ali de tight end top 3, tá? As melhores, se não top 2. As melhores temporadas do Darren Waller foi quando ele não tinha um recebedor junto com ele. Quando o Darren Waller passou a ficar ruim, com a chegada das lesões também, obviamente, mas com a chegada do Davante Adams. Ano passado, o Darren Waller, para mim, foi inexistente. Tá? Esse ano, ele vai ter um sistema muito parecido, um sistema que aposta em corrida e que tem como ele o seu principal recebedor. Desculpa, fãs de Jalen Hyatt, não vai ser o Jalen Hyatt o principal recebedor do New York Giants. Ele vai ser, claro, uma excelente arma para esticar o campo. Talvez vai ser aquele cara das big plays, né, que numa partida vai fazer uma recepção de 70 jardas para touchdown. Ok, acredito que o Jalen Hyatt pode ser esse cara, né? Como os Raiders já tiveram esse cara nos anos bons de Darren Waller.
Mas para mim o principal recebedor, o cara de volume de jogo, para mim vai ser o Darren Waller no jogo aéreo. E ele vai entrar num local muito parecido com o que ele tinha no então Oakland Raiders. E eu acho que ele vai produzir muito, cara. E vou falar para vocês, eu em fantasy, em draft, não sei quem vai participar de draft, se ainda tem algum draft rolando, ou se já zeraram aí os drafts de vocês, eu draftaria Darren Waller acima de George Kittle e de Mark Andrews. Sinceramente. Tudo isso, né? Caso fique saudável, né? Aí a gente, obviamente, a gente não entrou Sim. nesse mérito, né? Mas tem vários jogadores aqui que eles precisam ficar saudáveis também. Mas vai me dizer que você ficou felizão quando o Waller foi pro New York Giants. Cara, num primeiro momento, não. Eu subestimei ele igual eu subestimei o Cooper Kupp. Num primeiro momento, eu fiquei assim, putz, trocado pro Giants. Depois eu fui analisar as temporadas dele. A temporada dele ano passado foi inexistente. Isso eu não quero nem argumentar contra isso. Uma temporada ruim. Mas pega o que ele vai encontrar quando ele chega lá. Pega o que ele custou pro New York Giants, tá ligado? Pega o que ele vai impactar na folha salarial. Pega o que tem de complemento ali no jogo aéreo. O que pode roubar de Darren Waller a atenção no jogo aéreo, tá ligado? Tipo, do Daniel Jones, no caso, do quarterback. Então, eu acho que ele vai ser um cara bem sucedido. E é difícil, né, você botar um níquel ali para marcar o Darren Waller. Ele é um cara que, como recebedor, ele já se provou que ele pode ser um bom recebedor, né? Então, vai botar um linebacker para marcar o Darren Waller. É muito complicado marcar esses tight ends que eles têm essa malemolência no jogo aéreo. Então, por exemplo, diferente do Mark Andrews, que vai ter muitas peças dividindo ali a atenção do Lamar Jackson, o Darren Waller não vai ter isso no Giants. Me estendi um pouco no Darren Waller. Vamos lá. Superestimado. Para mim, superestimado, Devondre Campbell. Tá? Foi um cara que teve teve um ano bom, cara. Ele teve um ano muito bom. Aí no ano passado, que ia ser o segundo ano dele, após o breakout year dele, não foi bem. Tá? Não foi bem. Ele teve uma partida, se eu não me engano, que ele bateu quase 30 pontos. Mas depois foi tudo abaixo de 10 pontos, sabe? Foi ali 8 pontos, que é um número para um linebacker reserva em qualquer time ali do top 4, podemos dizer assim. E depois acabou se lesionando, né? E depois acabou se lesionando. Eu tinha falado num podcast anterior que o Pedro me perguntou sobre o Devondre Campbell. E eu falei, cara, eu tenho mais confiança no Kay Walker nesse momento do que no Devondre Campbell. Teve pessoas vindo atrás dele para comprar o Devondre Campbell e eu não pedi absurdo, cara. Vocês podem perguntar para essas pessoas. Eu não pedi absurdo no Devondre Campbell, tá? Eu pedi um valor coerente que ele produziu na temporada passada. Porque para mim ele é um jogador superestimado do meu time, tá? Vou perguntar aqui no TV. Não foi o Douglas, não. Não foi o Douglas. Não, vou Então... perguntar você mesmo. Ah, para mim? Pode perguntar lá. E é isso, cara. Para mim é um jogador superestimado. E agora, quer comentar alguma coisa, Pedro? Não, concordo. Depois daquela temporada, todo mundo achava que ia ser um linebacker, né? Top 5 ali, top 7, mas não conseguiu repetir. Não conseguiu. E agora vamos para o time campeão do Fireball 4. São Francisco. Caraca. O diabo de inferno do João para copiar o nome de um time da NFL e botar na porra do time de fantasy. Benfica 49ers, campeão do Fireball 4. Pedro, um jogador superestimado do Benfica 49ers. Logan Wilson. Certo. Logan Wilson linebacker porque
Muita gente em draft aí, drafta ele como um dos primeiros linebackers. Mas, cara, no próprio time do Benfica a gente tem linebackers melhores. Tratam o Logan Wilson como se ele fosse a grande joia, o novo, né, linebacker foda da liga, mas não é. Não, é subestimado. Você já falou seu superestimado, no caso. Isso, o Logan Wilson é meu superestimado. Ah, tá. Então emenda o subestimado, então. É um linebacker que justamente eu acho melhor que o Logan Wilson, tanto na NFL quanto para fantasy, e ninguém dá muita atenção, que é o Dre Greenlaw. Ele faz uma parceria muito bacana ali com o Fred Warner. É um cara excelente para o time do Benfica. Queria muito ter o Dre Greenlaw. Eu tento draftar ele em todas as ligas que eu tô. Todas duas. Fora a Liga Fogo, né? E é um cara que eu gosto muito. Eu acho que o Dre Greenlaw ele tem aí condição de ser um linebacker top 10 do Fantasy. O Dre Greenlaw, eu acredito que a galera fuja um pouquinho nos drafts, porque ele tinha muito aquela questão do Derwin James, né? É um cara que a gente sabe o potencial que ele tem, mas difícil fazer uma temporada completa. Fez ano passado. As últimas duas dele ele perdeu, tá ligado? Mas realmente é um cara, nossa, muito bom. Muito bom mesmo. Tanto pro Fantasy quanto pro NFL. Pra mim é a melhor dupla de linebacks da liga. É a dupla do San Francisco 49ers saudável, tá ligado? Que é Fred Warner e Dre Greenlaw. Pra mim, subestimado, eu vou botar o Keenan Williams, defensive tackle aí do New York Giants, e que hoje ele é o melhor pass rusher do New York Jets, desculpa. Simples assim, ele é o melhor pass rusher do New York Jets, tá? Não é o Carl Lawson, não é. O Keenan Williams, eu acho que talvez pela posição, você citou o Cameron Hayward, né? Na última, que é um defensive tackle também que pontua muito bem. Talvez pela posição dele, ele passa fora do radar da galera no Fantasy. Mas é um cara que, olha, dá pra escalar de titular de boa, viu? Dá pra escalar de titular de boas. E pra mim, superestimado. George Kittle. Pra mim, superestimado. Obviamente, aí você vai me perguntar, cara, mas você não gosta do George Kittle, você não queria o George Kittle no seu time de jeito nenhum? Não, gente, não é isso. O George Kittle, pra mim, ele é um tight end top 3, tá ligado? Só que a diferença dele pro Mark Andrews, que eu já citei como superestimado também, pra mim, em termos de pontuação, é a mesma coisa. Não se traduz, sabe? Chegou o Christian McCaffrey lá, igual o Pedro citou no último podcast, tem vários canivetes suíços lá no San Francisco 49ers. É um excelente jogador na NFL, excelente jogador na NFL. Mas para mim, o meu ponto é, cara, o único tight end que você tem que draftar num fantasy é o Travis Kelce. De resto, deixa os emocionados pegarem tight end, mano. Deixa os emocionados pegarem tight end, cara. Deixa os emocionados pegarem tight end. O George Kittle não vai ser um cara que vai mudar o ataque de ninguém, cara. Não vai ser. O Mark Andrews não vai ser um cara que vai mudar o ataque de ninguém. E eu já falei ali no meu subestimado. Pra mim, o Darren Waller ainda tá acima desses dois pra essa temporada. Então, superestimado pra mim aí vai pro George Kittle. Eu acho que a culpa de tudo isso é do Travis Kelce. O Travis Kelce, ele desregula muito quando a gente vai conversar sobre tight ends. Exato. Porque não dá para ter base, sabe? É muito fora da curva. E a gente acaba subestimando jogadores, né, abaixo do Travis Kelce. Então o dia que o Travis Kelce se aposentar, talvez a gente comece a ter uma conversa um pouco mais, né, sobre tight ends um pouco mais, né, assídua. Mas enquanto ele estiver na liga, qualquer tight end abaixo não vai servir. Posso te falar? Reflete no fantasy, tá? Refletiu no draft, tá? Tipo
calouros. Refletiu no draft de calouros não só desse ano, do ano passado, do ano retrasado. Pegaram Kyle Pitts na primeira rodada, que estava prometendo ser quem? O próximo Travis Kelce. Nesse draft, né, saíram 2. Saiu o Kincaid, que eu gosto bastante, e saiu o Michael Mayer. Por que isso? Porque todo mundo quer achar um novo Travis Kelce, cara. É simples assim. Todo mundo quer ter um novo Travis Kelce. Se você sai do draft com um novo Travis Kelce, cara, puta que pariu. Tá ligado? E se reflete não só no draft de calouros, como também nas ligas e drafts, como o Pedro já falou também. Vamos pegar o George Kittle aqui, que teve 2 anos maravilhosos. Ele vai produzir igual o Travis Kelce produz. Não vai. Eu acho que assim, não. Para quem, por exemplo, para quem não tem o Travis Kelce, não compensa você gastar comprando um outro tight end. Exato. E os da segunda prateleira, que são Mark Andrews, George Kittle, Darren Waller, se você for tentar comprar, os caras vão cobrar um absurdo. Porque eles acham que está no mesmo nível do Kelce. Então, a única alternativa, se você não fizer streaming no tight end, é draftar, tentar achar um cara. Exato. E eu falei nisso no último Incendiando a Liga. Lembra que você tinha me perguntado no Incendiando a Liga sobre algo sobre o Darren Waller? Que eu falei pra você, cara, o Darren Waller é um cara que se eu tenho no meu time, eu não vendo barato. Mas se eu não tenho no meu time, eu não procuro comprar. Sacou? É meio que essa a pegada. Sim, sim. Acho que você foi cirúrgico. Acho que o Travis Kelce, o sonho de todo GM é ter um novo Travis Kelce, tá ligado? Bom. Que não vai acontecer tão cedo. Difícil. Muito difícil. Encerramos aqui. 1h12 já. Mas antes de encerrar, eu quero perguntar um negócio sério pro Pedro. Uma surpresa, Pedro. Surpresa do quê? Uma logo subestimada e uma logo superestimada na Liga Fuco. Para encerrar. Superestimado é essa caca que o Huskies fez, que todo mundo achou, nossa, que louco da hora. Puta logo sem nexo nenhum. Um cachorro com umas letras em romano dourada. Nossa, que lixo, tá ligado? Eu compro a superestimada porque foi o seguinte. Eles chegaram no grupo falando, não, porque a gente contratou um cara fazer uma logo pica, irmão. Pica. 1000 vezes melhor que essa nossa logo agora. Aí chega e apresenta aquilo. Volta pra antiga, mano. A antiga era muito mais da hora. Pelo amor de Deus. Uma logo subestimada, viu? Cara, subestimado é complicado, mas eu acredito que talvez seja suspeita a falar por imitar os Patriots, mas eu acredito que a do Pirates seja uma das que mais se aproxima, assim, sabe, de uma logo verdadeira da NFL. Todas ali tem uma aberraçãozinha, mas a dos Pirates, dos Bulls também, são as que mais se aproximam, assim, de ser uma logo da NFL. Eu acho que a galera dá um valor legal pra essa dos Pirates, com razão. Por isso eu não colocaria na subestimada. Mas bem bonita, realmente. Pra mim, uma subestimada vem polêmica aí. Subestimada pra mim é do Minas Dragons. O D? Cara, eu acho muito original. Pra mim é a logo mais diferente assim que a gente tem. E eu acho que ela fez bem o que o Los Angeles Rams tentou fazer e fez mal, tá ligado? Lembro. Então, aquela logo com LA que tentou imitar um chifre. Nossa, ficou horrorosa. Essa do Dragons, ela é sutil, cara. Se passa despercebido, mas ela é interessantezinha.
tem um Dzinho ali em preto, um dragão surgindo, que completa o D ali. Eu achei muito plausível de ter uma logo, tipo assim, de alguém dar uma ideia dessa na NFL e alguém fazer, tá ligado? E, bem ok, tá ligado? E a galera trata como se fosse feia, pra mim não é feia. E é isso. Encerramos o nosso podcast por aqui. Pedro quer dar alguma declaração final? Falar com a galera? Cara, não, acho que tá se aproximando a liga e a gente vai ter muito o que falar ainda. Então, por enquanto, por hoje é só, amiguinhos. Espero você, Minas Dragons, na primeira semana. É isso aí. E faltam exatamente 10 dias para o primeiro jogo da temporada regular. Já teremos nessa primeira semana Bulls versus Kraken. E eu tô muito ansioso. Se você ouviu esse podcast até aqui, obrigado por fazer dessa a melhor liga de fantasy do Brasil. E é Eu. isso. Bulls e 49ers, né? Os 49ers. Você falou Bulls e crack. Ah, tá, foi mal. É que é o maior rival, né? Não sai da cabeça, é complicado. Posso lançar a hashtag? Claro, fica à vontade. Já que é o tema do podcast, né? Rebuild com Mark Andrews. Todo GM deveria aprender a fazer. Excelente, excelente. Aprovadíssimo. Se você escutou até aqui, hashtag rebuild com Mark Andrews. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço!